A crise brasileira é, acima de tudo, moral. Podemos ir até mais longe, né? É uma crise espiritual. Em meio ao maior desastre climático da história do Brasil, que basicamente arrasou o Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro promoveu com dinheiro público um show de putaria, transmitido ao vivo pela Globo, nas areias de Copacabana, um espetáculo horrendo ao estilo Sodoma e Gomorra. Abre aspas. Sexo simulado, beijo gay e seios à mostra. Madonna exala liberdade no Rio. Fecha aspas. Essa era a chamada principal há algumas horas no portal UOL, com várias outras coberturas sobre o bacanal lá carioca. Como destaque secundário, a tragédia no Rio Grande do Sul. Aparentemente, havia mais servidores públicos trabalhando no show pornográfico no Rio de Janeiro do que assistindo os milhares de gaúchos esperando resgate no telhado das suas casas, cercados pelas águas, na mais sombria das noites. Eles enviavam mensagens desesperadas para grupos de WhatsApp criados por voluntários. A maior parte dos salvamentos tem ocorrido dessa forma. Em meio aos resgates, já na madrugada, membros de facção passaram a hostilizar e até mesmo assaltar socorristas num dos bairros mais pobres de Canoas. Onde estavam as forças de segurança do Estado? O Ministério da Defesa anunciou que cerca de 1.000 homens das Forças Armadas foram enviados para ajudar nos trabalhos de resgate e acolhimento. Ora, há 360 mil militares na ativa no Brasil. Diante do tamanho da tragédia, não há como mandar mais soldados? Dá uma média de 3 militares para cada cidade afetada pelas chuvas. Creio que havia mais militares envolvidos na prisão das velhinhas com bíblias na mão, lá em frente ao QG do Exército em Brasília, em janeiro de 23, do que nessa operação de agora do Rio Grande do Sul. Ainda em Canoas, 9 pessoas morreram na UTI do principal hospital da cidade, depois que as águas tomaram o recinto. Eles esperaram por mais de 8 horas por um resgate que não chegou. Não muito longe dali, 1.000 presos foram transferidos da alagada penitenciária estadual do Jacuí em segurança, algumas horas antes. Prioridades, não é mesmo? Já havia uma expectativa de cheia histórica do Guaíba desde quarta-feira, mas houve uma ordem de evacuação das áreas mais afetadas pela enchente apenas na manhã de sábado, quando a água já invadia essas regiões. Por que esse alerta demorou tanto? A conversa telefônica caiu nas redes sociais sobre as mortes na UTI entre o prefeito de Canoas e o ministro da Comunicação de Lula, dois velhos companheiros da esquerda brasileira, evidenciou a completa desorganização e falta de recursos do governo federal. Por que mandar um ministro de comunicações para coordenar os trabalhos? O descondenado Lula chegou a passar pelo estado e ficou apenas 3 horas para dizer que estava torcendo pelo Grêmio e pelo Inter. Ninguém entendeu nada. Ou pensando melhor, entendemos tudo, não é mesmo? O Rio Grande do Sul já havia passado por situações climáticas extremas nos últimos anos, mas pouco foi feito para a prevenção e para aumentar a capacidade de resposta a esse tipo de cenário de guerra. Nem mesmo um radar meteorológico decente há no estado, comprado em 2023, mas que passará a operar apenas no segundo semestre deste ano, dando mais um exemplo da eficiência da máquina pública. Enquanto isso, lá no Rio das Antas, perto da minha região, perto de Caxias do Sul, uma ponte foi construída pela iniciativa privada, com doações das pessoas, e essa ponte ficou de pé nessa última enxurrada. Ontem, em meio ao caos e a evidente falta de estrutura mínima de resposta ao desastre, o Ministério da Justiça anunciou o envio da Força Nacional, contando com um expressivo efetivo de 60 bombeiros, 40 policiais, 25 caminhonetes, 2 ônibus, 1 caminhão e 3 botes, segundo a Folha. Os amigos meus que estavam lá na usina do gasômetro, onde se concentrou o resgate, disseram que os militares estavam pedindo para ajuda ali para óleo de motor e outros insumos para conseguir fazer os botes funcionarem.
Está cada vez mais evidente que o Estado brasileiro serve hoje apenas ao establishment corrupto até o tutano, cuja única preocupação é extrair o máximo de impostos do povo. Para quem reclamar, é censura e até prisão. Em meio ao inferno brasileiro, apenas as numerosas iniciativas individuais de solidariedade dão algum alento. São milhares de pessoas que estão ajudando como podem, desde aquelas que estão doando recursos até aquelas que estão lá, operando o resgate, colocando em risco as suas próprias vidas. Essas pessoas são heróis nessa tragédia. É por esse tipo de gente que vale a pena continuar a luta pela refundação do Brasil.